Bem-vindos ao nosso programa. Começa agora o Câmara Saúde. Uma doença silenciosa que, se diagnosticada e tratada, pode garantir uma vida longa e saudável é o nosso tema de hoje. É para falar sobre diabetes que converso agora com a endocrinologista, doutora Tânia Mara. Boa tarde, doutora. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite. Doutora, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os 10 países com maior índice de diabetes. A senhora acha que esse é um problema para a área da saúde? É um grande problema e um grande desafio hoje para a área da saúde, porque a cada minuto no mundo aparecem 3 novos casos de diabetes. Então pode ser considerado como uma epidemia global. Também, segundo a organização, cerca de 80% dos casos ocorrem em países em desenvolvimento, como o Brasil. Por que dessa concentração? Porque a baixa renda ela é acompanhada de uma alimentação rica em carboidrato refinado. E isso é um dos fatores que precipitam a possibilidade de desenvolver o diabetes. Então, as pessoas que moram em lugares de baixa renda têm uma alimentação mais rica nesses fatores que acabam depois incluindo na evolução do problema maiores complicações. O número de diabéticos aumentou? Aumentou muito. Nos últimos 20 anos, ele tem aumentado muito e ele está vindo junto com o aumento da obesidade também. Qual que é o motivo desse crescimento? O hábito das pessoas mudaram? O hábito das pessoas, ele é muito mais hoje frequente de alimentações fora de casa, com comidas práticas, rápidas, tipo fast food, com mais entrada de refrigerante, que são alimentos que têm alto poder de liberar açúcar e às vezes o organismo da pessoa não está preparado para essa digestão desse açúcar. E o que pode ser feito para diminuir esse índice? Essa é uma ação que tem que ser vinda do governo, novos programas, é uma ação do dia a dia. Cada pessoa tem que mudar os seus hábitos no dia a dia. Primeiro, a pessoa tem que ser conscientizada no como é uma boa alimentação, para ela poder ter uma ideia que se o que ela é habituada a comer no dia a dia, realmente tem todos os nutrientes que ela precisa para ter uma boa saúde. E o estilo de vida da pessoa. Porque às vezes essa pessoa ela tem um estilo de vida muito difícil de lidar com os problemas do dia a dia. Então tem uma alimentação muito corrida, às vezes nem dá tempo dela se alimentar direito. Aí quando é mais fácil ela se alimentar, ela vai lá e escolhe um salgado, um refrigerante em vez de um arroz, um feijão, uma salada, uma carne. Então é muito mais fácil hoje e mais em conta para muita gente ir comer um salgado em vez de comer um alimento mais saudável. Então esse hábito, ele é um problema, na verdade, do governo também. Porque nas escolas, por exemplo, é muito mais fácil nas cantinas ter alimentos desse estilo. Então hoje tem programas já governamentais mudando essa merenda escolar, melhorando tudo isso. Então é uma coisa que pode ter uma participação também do governo para melhorar, que é uma coisa muito assim fácil de ser mudada, se a pessoa interessada fizer isso. Doutor, o diabetes é uma doença muito conhecida, mas apesar disso, algumas pessoas têm dúvidas sobre o que é a doença. De uma forma simples, o que é a diabetes? Tem 2 tipos de diabetes. Um que é a famosa diabetes, que é a que a gente está falando, que é a mellitus, que tem a ver com digestão de açúcar. E tem uma outra chamada diabetes insípidos, que tem a ver com controle de líquido no organismo. Então os 2 são chamados diabetes, só que são diferentes. Então a diabetes é uma doença voltada ao metabolismo da glicose no organismo da pessoa, que está com alguma dificuldade. E quais são os tipos mais comuns, tipo 1, tipo 2, e qual a diferença entre eles? A gente conhece esses 2 tipos, que na verdade o tipo 1 seria o genético, o que tem a ver com hereditariedade. E normalmente as pessoas têm predisposição de ter uma falência na fabricação ou na ação da insulina, que é o que tem ligação com isso. Então houve um anticorpo, houve alguma coisa que foi lá no pâncreas da pessoa, que é onde fabrica a insulina, e destruiu. Então é a pessoa que precisa usar insulina todos os dias. Esse é o que a gente chama tipo 1.
Agora, tem um diabetes que é gerado pela alimentação, que gera uma alteração na insulina, que aumenta essa insulina, e ela não consegue funcionar adequadamente, gerando uma resistência. E essa diabetes é a que vem aumentando gradativamente. Uma das causas é a alimentação, porque tem ligação com comidas que vão dar mais rápido açúcar no sangue, que a pessoa usa às vezes muito exagerado. Então esse tipo de diabetes que é o que está crescendo muito, não aquele anterior que era das pessoas que têm hereditariedade. Só que existem os dois. Então o que está crescendo muito, inclusive para a criança hoje, é o tipo 2, que vem da alimentação. E se a má alimentação é o vilão em relação à diabetes, como que a gente sabe, como que a gente identifica o que é uma boa alimentação, uma má alimentação para pessoas diabéticas? Normalmente, uma boa alimentação tem que ter 5 grupos de alimentos entrando. Tem que ter o carboidrato, que justamente é o envolvido na história. Tem que ter o mineral, a vitamina, que vai mandar esse carboidrato para o lugar que ela deve ir. E tem que ter a proteína e a gordura boa. O que acontece muito é que se eu pego uma farinha integral, por exemplo, ela já contém os minerais e as vitaminas para levar para o lugar certo essa comida. Mas o refinado perdeu. Então, quando eu como muito mais o refinado do que o integral, eu tenho como falta o que vai fazer a digestão desse alimento. Então, eu vou ter mais facilidade de ele entrar e não ser gasto. Então, vai ficar um excesso de açúcar circulante sem a ação da insulina adequada para fazer a digestão desse alimento. Então, se eu sempre lembrar de comer os 5 grupos, eu já estou ganhando um pouquinho. Porque a maioria das vezes a pessoa usa mais só o carboidrato e a gordura e não usa o mineral e vitamina. É mais incomum usar bastante mineral e vitamina do que usar bastante carboidrato e gordura. Esses 5 grupos, como que é? O que tem em cada grupo de alimentos? O carboidrato é tudo que vai açúcar ou se transforma em açúcar. Aí entra o pão, o trigo em geral, o arroz, a batata, a mandioca, o milho, a cenoura, a beterraba, tudo que dá para fazer açúcar com isso. O refrigerante, o sorvete, o chocolate, todos têm carboidrato. Agora, o mineral e a vitamina é fruta, verdura e legume. A proteína é carne, derivados de leite e soja e derivados. E a gordura tem as saudáveis e as não saudáveis. Dentre as saudáveis tem as castanhas, as nozes, as amêndoas. E dentre as, entre aspas, não saudáveis, tem as gorduras de fonte animal, que são as saturadas, que acabam dando colesterol na pessoa. Doutora, e quando o paciente é uma criança, como que essa dieta é inserida no dia a dia? De forma que seja natural ela gostar e aceitar todos os grupos de alimentos. Porque é necessário para ela ter um bom desenvolvimento e não ter um risco de ter asma, bronquite, doenças alérgicas, ela comer de tudo, desde criança. E as crianças, tudo que elas aprendem a comer até os 10 anos de vida, vai ser o que elas vão gostar o resto da vida. Então, se elas não aprenderem a gostar de todos os alimentos, elas não vão querer comer nunca. Então, isso é um grande problema quando a criança só gosta de comer carboidrato refinado, né? Pão, chips, bolacha, refrigerante, coisas com açúcar, e não gosta de verdura, não gosta de legume, não aceita uma outra comida, só quer esse tipo. Então, essa dieta seria recomendada para todos adotarem, não esperar a diabetes se manifestar para adotar esse tipo de dieta, né? O ideal seria isso, porque está tendo um aumento muito grande desse diabetes que não é hereditário, que está acontecendo em adolescentes. E isso está sendo gerado por esse jeito de se alimentar, principalmente. Então, hoje, nos últimos 20 anos, aumentou mais do que 200% as crianças obesas. Então, imagina o tanto que era antigamente de criança que tinha aumento de peso e que é hoje. Está 200% maior o tanto de crianças obesas. E isso já é um passe, vamos pensar assim, uma entrada para ela desenvolver um dia diabetes. E existe uma faixa etária mais comum da doença se manifestar? Seria as crianças? Não. As crianças só teriam a manifestação quando é o tipo 1 que depende da insulina.
Aí ela já descobre, já tem um problema mais grave e já tem que entrar com a insulina. E isso pode acontecer até com crianças de 1 aninho, que não tem essa fabricação da insulina. Agora, pessoas que estão obesas numa faixa de adolescência, é uma faixa que tem bastante aumento de diabetes, entre mais ou menos 16 a 25 anos, e sendo o que não depende da insulina ainda. Doutora, cada tipo de diabetes é provocado por um fator diferente? Sim. O diabetes tipo 1 sempre é um anticorpo, uma falência da fabricação, uma não existência da insulina funcionando. Já o tipo 2, que é o que não precisa da insulina, mas pode se transformar depois em um que precisa, ele tem uma ligação a um aumento da entrada do carboidrato que a pessoa usa, que gosta, que tem um índice de açúcar rápido. Então, a pessoa come, por exemplo, uma bolacha. O índice de açúcar da bolacha, por exemplo, é 90%. Então, quando a pessoa come isso, imediatamente o sangue já recebe o açúcar e ele precisa mandar a insulina para fazer a digestão. Só que muitas vezes o grau de entrada é maior do que a capacidade que a insulina está tendo. Então, começa, em volta da célula, a ficar excesso de açúcar. E isso começa a gerar um desequilíbrio na liberação da insulina para entrar para a célula essa comida. E aos pouquinhos, essa mudança nesse perfil, o tanto que precisa da insulina com o tanto que tem do açúcar, começa a gerar um efeito caramelo. Como se tivesse quando a gente faz uma calda de um bolo lá e põe o açúcar para ferver. E esse caramelo, lá na parede das células, ele começa a agir como uma destruição. Ele pode, com o tempo, gerar algumas substâncias chamadas produtos de glicolização prolongada. E isso é uma das coisas que ajuda a pessoa a ter o diabetes no futuro. E quanto mais a pessoa gosta desses alimentos que são refinados, que são rápidos para virar açúcar, mais pode acontecer essa situação lá dentro dela. Só que não tem a ver só com o diabetes isso. Tem a ver com reumatismo, tem a ver com flacidez, com ruga, com envelhecimento precoce, com um monte de outras coisas. Só que é uma coisa que se a pessoa não pensa sobre isso, ela não para de fazer. Porque ninguém nunca falou sobre isso para ela. E ela usa achando que é tudo de bom aquela comida. E existem fatores que agravam o diabetes, como a obesidade? A obesidade sempre está aliada a piorar a resistência à ação da insulina, que é justamente o que acontece quando existe muita entrada do alimento que é rápido para virar açúcar e não tem como ele ser usado. Quando você usa muito um alimento que é rápido para virar açúcar e ele não é conseguido como energia para a célula, o estoque vira gordura. Então a pessoa tem como aumento de peso vindo um pouco desse excesso desse tipo de alimentação. Então o excesso da gordura, aí ele passa a ser vilão para dar resistência à insulina. E aí aumenta mais ainda o risco dele ter a doença.